Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola e hoje no formato aqui podcast, beleza? A gente tem uma presença ilustre hoje, né? Ixi, meu, é coisa para cinema. Mas deixa eu falar logo aqui dos patrocinadores, né? Eu queria agradecer aqui a JM Telecom, que dá moral aqui, né? Sempre apoiando desde o começo do canal. A MM Refrigeração, toma conta de tudo que gela aqui no estúdio. E o Anderson Info, toma conta de todos os equipamentos aqui do estúdio, beleza? Tudo de manutenção é o Anderson. Muito obrigado a todo mundo. O link de todos eles estão na descrição. Diz que foi através de Papo de Bola que você vai ganhar um desconto, né? Se você for aderir a alguma prestação de serviço. E hoje o convidado, nada mais, nada menos que o ex-jogador do CSA, o Washington. Cara, obrigado, é um prazer receber você aqui. Faz tempo que a gente tenta aí combinar para dar certo. Hoje deu. Queria agradecer o Luiz também aqui, meu fiel companheiro. Sejam os dois, né? Muito bem-vindos. Vamos começar pelo Washington. Washington, é um prazer ter você aqui, viu, meu irmão? Aí eu agradeço, né? Me sinto lisonjeado por estar aqui. E como você falou, né? Já fazia um tempo que a gente estava tentando fazer esse momento acontecer. Mas hoje sai, né? E assim como eu falei no início, né? Muito feliz, assim, honrado, né? De estar aqui e vendo que esse projeto aí de vocês está dando muito certo. E é um prazer estar aqui. Luiz, meu fiel companheiro, obrigado também, vamos nego. Valeu, Raí. Boa tarde a você, boa tarde ao Washington que está aqui com a gente, né? Nos dando esse privilégio de hoje a gente sabatinar o rapaz aqui, né? Pra gente descobrir tudo que o Washington viveu na carreira dele, né? Naquele gol maravilhoso que ele fez quando ele livrou o CSA do rebaixamento, do terceiro rebaixamento. E Washington, muito obrigado pela tua presença, viu, meu? Eu que agradeço. Aproveita, já deixa o lance aí, solta o lance na tela aí pra gente viver, né? Ver e viver a emoção do gol. E na voz de Arivaldo Maia. Saudoso Arivaldo Maia, né? Tenta sair jogando o CSA, não dá. Fica a zaga, chega recuperando o Rafael. Vai no fundo, vai cruzando a bola, tocando pro gol. Gol! Na chegada da grande área, no final do jogo, o Alisson passa a bola, toca direto pro gol, rebenta Alisson. Um gol histórico, um gol inesquecível do garoto Washington. Um gol aos 45 minutos de futebol do tempo final. Um gol que salva o CSA. Um gol que tira o CSA da segunda divisão, mantendo o CSA na divisão especial do futebol de Alagoas. O Washington, numa recuperação de bola do Rafael, num cruzamento da grande área, o Washington tocou, matou do fundo do gol. Salva o seu CSA aos 45, o CSA na frente. Gol de Washington. CSA tem um, Washington só também não tem nada. E é isso aí, galera. Lindo, lindo, lindo. Que gol. Emoção fora do comum, né, Washington? É verdade, esse gol aí representa muito pra mim até hoje, né? A gente emociona, arrepia, porque é um gol muito importante. É, o Luiz já fez aí uma baita de uma abertura. O Washington aí entrou aos 44, né? Do jogo aí contra o CRB e fez o gol que culminou aí e livrou o CSA do terceiro rebaixamento do Campeonato Alagoano. Eu tava vendo um recorte, eu tirei do GE, Washington, e disse que é uma palavra sua, eu não sei se é. Se for, você corrige aqui, onde diz o seguinte: ele considera esse gol o ressurgimento do clube e diz que pode ter sido o gol mais importante da história do CSA. Essa palavra realmente é sua? E se é sua, você realmente pensa desse jeito? Sim, é minha. E uma das últimas entrevistas também que o GE fez comigo, alguns meses atrás, eu falei também novamente sobre isso. Quando eu falo sobre esse assunto do ressurgimento do CSA no cenário nacional, eu falo porque quando a gente se encontrava naquela situação, em 2011, você tem uma ideia, o CSA poderia até passar 2 anos sem jogar futebol, de portas fechadas. Aquele gol credenciou o CSA a ter calendário no ano seguinte, e dali começou. O CSA se manteve 2012, 2013 com calendário, e aí começou a questão dos acessos, né? O CSA começou a ter possibilidade de jogar os campeonatos. Se aquele gol não acontece, todo o processo
de acesso não aconteceria porque o CSA ia passar muito tempo sem jogar. O CSA voltaria a jogar no final de 2012, que era a segunda divisão do campeonato alagoano. Então, assim, eu não tenho dúvida, né? Torcedores do CSA também comentam isso comigo, que aquele gol foi o pontapé inicial. Inclusive o GE também destacou isso numa matéria, né? Uma matéria de alguns anos atrás, que foi o gol do ressurgimento do CSA. Então, assim, se não foi o mais importante, mas com certeza foi um dos mais importantes. O CSA foi credenciado até a sequência de acesso depois daquele gol ali em 2011. Washington, e você como jogador naquele momento, qual a sensação de fazer um gol naquela altura do tempo, já terminando o jogo, e de repente surge uma jogada ali pela esquerda e sobra aquela bola ali na área para você empurrar para o gol? Qual a sensação do jogador de dentro do campo, a visão da área assim? Como o jogador explicar para a torcida isso? Então, quando o jogo se aproximava do final, né, pra eu elaborar melhor essa resposta, assim, o jogo se aproximava do final e eu lembro que eu era o único jogador que aquecia sem o colete, porque eu tinha a sensação dentro de mim que o Lino, que era o treinador na época, iria me chamar. Pelo fato dele confiar muito no meu trabalho, a gente se dava muito bem e eu entregava aquilo que ele pedia, né? Mas no jogo eu estava na reserva. Eu tinha a sensação que ele ia me chamar, então eu já fiquei aquecendo o tempo todo sem o colete, só esperando o comando. E tem um fato muito curioso, quando eu entro no jogo, eu vou para a ponta direita, né? E aí eu duelo uma bola com o Rafinha, lateral esquerdo do CRB, né? Que era o Rafinha também, tinha o Rafinha nosso lateral esquerdo e o CRB também tinha. E aí na dividida ele ganhou a bola, só que eu fiz a falta. E o Lino me chama e diz assim... O jogo parado, o Lino me chama e diz assim: fica do lado esquerdo, aqui do meu lado, você vai fazer o gol aqui. O jogo parado, ele me falou isso. E eu vim, e no lance seguinte, o Ronaldo, que era o volante do CRB, ele se atrapalha com a bola e eu consigo ganhar num carrinho, né? A jogada dividida, eu consigo ganhar e consigo tocar com a ponta do pé para o Rafinha, e ele faz o cruzamento e eu completo com o gol. Então, assim, qual a sensação naquele momento? Algo inacreditável para mim. Tinha muita gente ali. Tico Mineiro, que era oportunista demais, centroavante. Fábio Lima, zagueiro que sempre na bola aérea ia muito bem. Tinha vários jogadores que poderiam resolver o jogo, que naquele momento, assim, a possibilidade era grande. Mas aí a sensação é essa, algo inexplicável. A torcida do CSA já se encaminhava para fora do estádio. Quando eu fiz o gol, eu lembro de olhar e a torcida voltava, correndo, né? A torcida do CRB já gritava segunda divisão, e a sensação é algo assim único, porque não só naquele momento, mas até hoje, toda vez que eu vejo o gol, eu lembro que eu tô na história do clube. E isso é algo que vão se passar 50, 100 anos, e meu nome vai estar lá registrado. Então aquele momento me deixou eternizado na história do CSA. A gente vinha conversando aqui, Washington, no off, né? E você disse que tinha algumas histórias que antecedeu esse jogo. Conta aí um pouquinho pra gente. Algumas histórias, então fica à vontade aí. Se for 2, 3, e antecederam aí. Quando a gente tava aqui, né, no off, como você falou, eu disse, tem umas histórias bacanas do dia do jogo. Na semana, na verdade, do hotel até o gol, né? Até o estádio. Tem umas histórias bacanas, assim, que no momento poderia ser até um pouco chatas, mas depois do que aconteceu, a gente conta com alegria hoje. Durante a semana, o CSA nos colocou no hotel em Mangabeiras. A gente passou a semana inteira no hotel, saía do hotel para o Mutange, treinava e retornava para lá. Então, durante os treinamentos, eu muito ansioso, querendo muito que o dia do jogo chegasse, eu falei para o Leilson, que era um colega meu, que inclusive ele machucou no treino e não jogou, era titular da equipe. Eu falei, eu vou me preparar mais do que todo mundo nessa semana. E aí os caras corria 10, eu corria 20, corria 30, eu corria 40, dividida eu ia mais forte, e assim foi a semana, né? Só que quem estava para atuar no jogo era o Leilson, e a primeira opção de substituição não era eu, era o Anderson Canhoto, que está naquela foto que eu passei para você, um jogador lá de São Paulo, um meia esquerda. Ele era a primeira opção, mas eu mostrei que eu queria jogar.
10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, eu queria jogar. E o Lino viu tudo aquilo, né? Minha dedicação, tudo aquilo que eu tava fazendo durante a semana. E aí ele falou pra mim no hotel, ó, fica preparado que você tem grande chance de entrar no jogo. Você treinou bem durante a semana e tal. E aí começa os fatos curiosos a acontecerem. O presidente na época, Jorge VI, liga pro Lino e fala, ó, avisa os jogadores que eu tô chegando no hotel com a mala e eu vou antecipar o pagamento de todo mundo. Isso no dia do jogo. E aí todo mundo recebeu, eu lembro que o quarto do hotel era eu, Fábio Lima, Tico Mineiro e o Dio, né? O Dio é gaúcho, um meia esquerda muito bom também, que passou aqui no CSA. E aí todo mundo foi receber. Todo mundo. E por algum motivo, o meu nome lá era o último. E aí quando o pessoal me avisa que chegou a minha vez, eu chego lá e o presidente olha pra mim e fala assim, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E aí eu lembro que se aproximava às 2:30 da tarde, que era o horário que a gente iria sair do hotel, e o Lino falou assim, sem o dinheiro do Washington, o ônibus não sai. O Lino foi um cara que sempre me bancou muito assim no futebol, né? Eu sempre tive uma boa relação com ele, da base até o profissional. E aí ele entrou numa discussão muito pesada com o Jorge VI, dentro do hotel, e o ônibus não saiu do local. Os caras foram, saíram, arrumaram o meu dinheiro, que não era muita coisa na época, né? Pelo fato de ser da terra também, a gente ganhava pouco demais. Mas o ônibus só saiu quando meu dinheiro chegou. E é uma coisa que eu sou muito grato ao Lino, assim, porque ele mostrou ali que realmente eu tinha alguma importância, assim, né? Tanto para ele quanto para o grupo. E o grupo também estava fechado comigo. E aí a gente vai pro estádio e acontece, como eu falei, do Leilson machucar durante a semana. E eu tava ali na expectativa de jogar, mas não tinha tanta... Porque o Anderson Canhoto, ele tava no banco, né? E ele era a primeira opção. Mas o Lino tinha me falado também que eu poderia jogar. E aí, quando acabou o primeiro tempo, eu lembro que o Ítalo, zagueiro do CRB, que jogou comigo na base do Santos, ele passou por mim e falou, terceiro rebaixamento, e dessa vez eu tô participando. Vou rebaixar vocês. E eu lembro que eu falava assim pra Deus, que Deus não deixasse aquilo acontecer, porque a gente tem uma história muito grande aqui no CSA desde a base, né? E aí pra depois a gente poder enfrentar a questão da torcida, de tudo que poderia acontecer depois daquele jogo, ia ser muito difícil, principalmente pra gente que é daqui de Alagoas e tal. E aí foi quando eu entrei no jogo, né? No final do jogo, faltando 8 minutos, assim, e tive a felicidade de fazer o gol, né? De fazer o gol que, como eu falei anteriormente, mudou totalmente o cenário, né? Algo que, assim, no momento para mim foi inexplicável, e até hoje, assim, às vezes eu olho o gol, não caiu a ficha ainda, muitas vezes não cai a ficha, e a gente teve essa felicidade, assim, tudo era contrário, mas de repente as coisas tomaram um rumo totalmente diferente, e aí o nome ficou na história. O CSA hoje é um clube visivelmente muito maior do que era naquela época. Hoje a estrutura do CSA é outra, né? A gente tinha muita dificuldade, mas eu me sinto muito honrado, assim, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Tu já chegou a contar quantos gols tu fez na carreira? Tem jogador que tem essa mania, né? Fiz tantos gols, encerrei com tantos gols. Cara, não. Na verdade, não. Mas se tratando de CSA, na base, principalmente, assim, eu acho que eu só fico atrás de um cara chamado Temerson, que é lá de Penedo. Esse cara, ninguém nunca fez tanto gol quanto ele. Ele era um monstro. Era um monstro, absurdo. Temerson, eu acho que... Acho não, de certeza. Ninguém na história do CSA, tratando de base profissional, fez mais gol do que ele. Mas eu acho que eu perco pra ele. Acho não, de certeza eu perco pra ele. Mas eu fiz bastante gol, né? Se tratando de base profissional também. Mas o maior gol, assim, gol de destaque, foi esse aí de 2011. Vamos ver se a gente traz é Temerson, né? Temerson, Vamos ver se a gente traz ele aqui pra bater um papo com a gente aí. Temerson fez muito gol. Eu acho. Me diz uma coisa assim, e quando terminou o jogo, que naquele dia o CSA ficou livre do rebaixamento, e o jogador que passou por você e disse, vai ser o terceiro rebaixamento de vocês, hoje eu tô no jogo. Teve encontro com ele depois, se chegou a vê-lo? Teve. O Ítalo é um amigo que eu tenho até hoje, né? Hoje ele reside aqui em Maceió. Tava trabalhando como diretor do 13 de Campina Grande, né? E eu tenho amizade com ele até hoje.
É um cara que eu tenho muito respeito e eu entendi naquele momento que, assim, o jogo, né? Eu digo sempre que dentro do campo as coisas mudam. Amigos são poucos, assim, e no momento do jogo, na verdade, a gente não tem essa questão de respeitar tanto, porque envolve muita coisa, principalmente um clássico, CSA e CRB. E eu lembro que na época, pessoas, torcedores, conhecidos nossos, os caras apostou muito dinheiro naquele jogo, né? Teve torcedor que a gente conhecia que apostou 50 mil, que o CSA cairia, que o CSA não cairia, entendeu? Então essa provocação super normal. E também, como você perguntou sobre depois do jogo, se eu encontrei o Ítalo, encontrei, né? Na saída do estádio, quando a gente estava indo comemorar numa churrascaria, encontrei ele, conversei com ele, abracei, a gente sempre se deu muito bem, eu entendi que ali era o calor do jogo. Algo que marcou muito assim para mim também, você tem uma ideia, a torcida do CSA, se você ver no vídeo, os caras invadiram o campo. Deve ter algum vídeo que mostra isso, o Lino sendo carregado e tal. E eu lembro que eu saí do estádio Rei Pelé, eu consegui entrar no vestiário 1h30 depois, as entrevistas no campo e tal. Eu saí do Rei Pelé com quase 5 mil reais. Os caras colocavam dinheiro no meu meião, no calção. Era. A torcida do CSA é muito apaixonada. Eu lembro que teve um cara que falou assim pra mim, ó. Posto, se o CSA parar de jogar, é a mesma coisa que eu perder toda a minha família. O CSA é o combustível da minha vida. E tem muito isso, pô. Tem muito isso. Então, assim, o jogo acabou, a torcida invadiu o campo. Eu lembro que os caras colocavam dinheiro, nota de 100, 50 reais. Eu saí do Rei Pelé com quase 5 mil reais em dinheiro. Inclusive tinha um cara lá, acho que o Raí vai saber quem é, assistindo o jogo, Alex Padang. Foi empresário do Cavaleiro do Forró. Não conheço não. O cara tava aqui em Maceió. E ele mandou lá também um dinheiro pra mim lá. E a gente foi uma loucura assim, porque eu mesmo naquela época eu nunca tinha visto tanto dinheiro como daquele jeito, né? Então, assim, o carinho da torcida do CSA comigo sempre foi muito bom, até hoje. Chego em alguns lugares, não pago conta até hoje por conta daquele gol, né? Entro em alguns lugares aí, passe livre por conta desse gol. Então eu devo muito, assim. Devo muito ao CSA, devo muito à torcida que até hoje reconhece. Então, eu só tenho assim que agradecer mesmo a Deus, principalmente, e a todo mundo que reconhece o quanto foi importante aquele gol. Poxa, e o teu relacionamento hoje com a atual diretoria do CSA? Você tem relacionamento? Tem alguma influência no clube ainda? Vai lá no CT? Como... Eu tive, com a atual diretoria, eu não tive contato ainda, né? Com a presidente aí, a Miriam, né? Conheço algumas pessoas que compõem a diretoria do CSA, mas não tenho contato assim como antes, que é o Luciano Lessa, que é diretor. A gente já foi muito próximo, né? Na época da base do CSA. Eu tive muito contato assim com a diretoria anterior, o presidente Rafael Tenório, né? Quando eu solicitava alguma situação assim de cesta básica para ajudar alguma pessoa, ele sempre se prontificou a me ajudar, a atender os meus pedidos, mas com essa atual diretoria eu nunca tive assim nenhum contato. Nunca fui no CT, mas das outras vezes, antes, assim, sempre que eu precisei, o CSA sempre colaborou, principalmente na pessoa do Rafael Tenório. Tu citou aí que não paga algumas contas e tal, mas esse gol ele proporcionou algumas coisas, né? Claro que negócio de conta às vezes até eu nem pago, mas o que esse gol proporcionou, assim, pós o gol, passada, euforia e tal, o que é que ele proporcionou na tua vida? Aí, esse gol proporcionou algo que, assim, eu acredito que em tudo que a gente faz, né? Seja lá jogador de futebol, seja lá um músico, seja em qual âmbito profissional que seja. Reconhecimento. O reconhecimento que hoje eu tenho, mesmo não jogando mais futebol, ele vale mais para mim do que qualquer dinheiro que eu ganhei jogando futebol. Qualquer dinheiro que a torcida do CSA me deu naquele dia, como eu falei. Eu ganhei mais da torcida do CSA do que... Esqueci de falar isso. Eu ganhei mais da torcida do CSA do que do próprio CSA. Você tem uma ideia, o bicho que foi oferecido, se a gente conseguisse a permanência, foi de R$800. Só. Para cada um. Para cada um dos jogadores, né? Foi R$800. Então, assim, esse gol me proporcionou e proporciona até hoje um reconhecimento que, de fato, quem está nesse âmbito aí profissional
O jogador, ele quer isso, ser reconhecido, entendeu? Então, onde eu ando hoje, a torcida do CSA me reconhece, não só pelo aquele gol, mas pela identificação que eu sempre tive com o CSA, desde a base até o profissional. Então, o reconhecimento para mim foi muito importante. Ô, Washington, tu citou também aí, inclusive, que passou pela base do Santos, né? Mas cita alguns times aí, ver se a gente faz um ligamento de um clube para outro aí, certo. Como é que funcionou. Então, eu iniciei na escolinha do CSA, né? Lá em 2002. Eu e meu irmão, Danilo, a gente iniciou lá. E aí eu passei 2 anos, e quando foi já no final de 2003, eu lembro que teve um jogo no Repelé, e quem estava na arquibancada era um cara chamado Simval Vieira, que era presidente da base do Vitória da Bahia. E eu lembro que eu não estava bem no jogo, né? Não estava bem no jogo, mas num dado momento da partida, o Arthur Maia, que Deus o tenha, né? Que faleceu no avião da Chapecoense, foi um dos meus maiores amigos, assim, no futebol. Ele cruzou uma bola e eu acertei uma bicicleta. E aí eu fiz o gol da vitória no jogo. E para minha surpresa, quando acabou o jogo, o presidente da base do Vitória falou o seguinte: eu quero levar esses 2 meninos, eu e o Arthur, né? Quero levar esses 2 meninos aí lá para fazer um teste lá no Vitória. E aí eu não tinha nada assinado com o CSA, até por conta da minha idade, questão de contrato, não tinha. E aí a gente conversou, eu fiquei treinando aqui um período de 1 semana na escolinha que o Vitória tinha aqui, por isso que ele estava aqui em Maceió. E aí eu fui para Salvador, eu e o Arthur Maia. E tanto eu quanto ele, nós fomos aprovados, né, no teste lá. E eu passei 3 anos jogando na base do Vitória. O Arthur Maia passou bem mais, né? Inclusive fez intercâmbio no Barcelona, no Manchester City, no Olympiacos da Grécia. Depois do Vitória, eu tive a possibilidade de jogar no Santos. Quando eu cheguei no Santos, na época, 2007, eu me deparei com aquela turma toda, né? Neymar, Alan Patrick, que hoje está no Inter, Rafael Cabral, goleiro. A gente participou da base do Santos, todo mundo junto, né? O Neymar, 1 ano mais novo do que eu. Ele, quando eu cheguei lá, ele estava na categoria 9-2, porque antes o futebol ele se dividia assim na categoria de base. 9-1, quem nasceu em 9-1 jogava só com 9-1, 9-2 jogava só com 9-2, e depois teve a mescla, 9-1, 9-2, 90, 8-9, 8-8 e 8-7, então assim era a questão da base. Mas eu conheci essa turma toda aí no Santos, aí tem uma passagem legal lá, e depois que eu saí do Santos, eu retornei pro CSA também, novamente, né? E aí eu consegui ser campeão alagoano aqui, contra o Corinthians alagoano, contra o CRB, e eu continuei a minha história legal aqui no CSA, depois de tudo isso. Grandes, assim, amigos, assim, de base, como você falou, que conheceu o Neymar, o Alan Patrick, tem algum relacionamento com esses atletas ainda hoje? O último contato que eu tive com o Neymar foi na época que o Santos veio jogar a Copa do Brasil contra o CSA, que na ocasião o CSA conseguiu eliminar o Santos, né? E aí eu lembro que eu tava treinando na época no Corinthians alagoano e coincidiu do Santos ir treinar no CT, aqui no Nelson Peixoto Feijó. E aí a gente teve alguns minutos de conversa e tal. Eu digo sempre assim que a rede social não era como hoje, né? Você tinha um celular, você tirava uma foto. Eu lembro que os meninos lá do Corinthians tiram foto naquelas máquinas, né? Pra revelar depois e tal. Mas eu não tive acesso a essa foto específica que a gente tirou. Mas foi o último contato que eu tive com ele, com o Rafael Cabral, com o Pará, né? Depois do treino lá eu fui num ônibus, fiquei lá conversando com a galera toda. Foi o último contato que eu tive. De lá pra cá, eu não tive mais contato assim com nenhum deles. Pelo que eu vi aqui, Washington, você encerrou a carreira 2016 e 2017, né? Entre Isso. Ou em um ano ou no outro, 2016. né? 2016. Por que parou? Por que você encerrou, Washington? Vamos lá. O último clube que eu joguei fora do estado, eu passei pelo Nacional de Uberaba, que era um time do módulo 3 de Minas Gerais, né? Tive o contato de um amigo meu e fui para lá e a gente conseguiu fazer um bom campeonato, mas no final eu machuquei, não consegui terminar a competição. E aí depois disso eu retornei para cá. Retornei e aí foi quando eu recebi o convite do Ipanema. Os caras me apresentou um projeto que tinha em mente trazer a Luísio Chulapa,
Edson Di, que jogou no CSA, no CRB, no Coruripe, goleador nato. Leandro, zagueiro, que tinha sido campeão pelo CSA. Então eu fui e encarei o projeto. Só que a realidade, né? Cheguei lá, tava todo mundo que eles tinham prometido contratar, né? A Luiz, todos eles. Só que a realidade é diferente, é difícil. Aí chegou um ponto, Raí, que eu tive que dizer assim: para jogar aqui no interior de Alagoas é melhor trabalhar. Porque a gente chegou lá no Ipanema, primeiro mês legal, segundo mês legal, lugar bom para morar. A partir do terceiro já não tinha mais nada. Salário não, os caras não estavam pagando, entendeu? O local da morada mudou, não era a mesma coisa. Então, assim, eu fui um cara sempre muito de opinião, né? Acho que você me conhece um pouco, você sabe mais ou menos. E eu me vi naquela situação. O que eu ganhava, pouco, para jogar aqui no interior de Alagoas e não receber, então, naquele momento eu preferia trabalhar se não aparecesse nada que pudesse, assim, encher meus olhos e me agradar. Eu lembro que isso, eu joguei o primeiro semestre pelo Ipanema, né? Campeonato muito, muito difícil na época, 2015, né? E 2016. E aí, depois disso, eu voltei para casa, fiquei aguardando aparecer alguma coisa no segundo semestre, não apareceu. E aí eu decidi, conversei em casa com o pessoal, vou trabalhar. E aí entrei... Meio que se revoltou. Deu uma certa frustração, assim, eu posso dizer, né? E eu esperava que aparecesse algo, né? Porque o futebol, na verdade, ele é muito relativo. Muito relativo. Se você tá bem, se você tá jogando, as oportunidades vão aparecer. Se você não tá, as coisas ficam um pouco complicadas. E o futebol, ele é muito dinâmico. O futebol, ele é assim, ó. Se você hoje deu 100%, todo show de bola, todo mundo vai estar lá com você. Se amanhã você não conseguir dar o 100%, pode ter certeza que ninguém vai lembrar do que você fez no dia anterior e tal. Então, assim, muitas vezes futebol, ele é ingrato. Eu estava conversando essa semana agora com o Paulinho, que foi lateral esquerdo do Muricy, do CSA, que foi campeão em 2010 pelo Muricy. Ele me falou algo muito importante, tá até aqui a mensagem no celular. Ele falou: eu ajudei muita gente, eu fui muito campeão onde eu passei, só que os meus amigos viraram as costas para mim quando eu estava desempregado. E acontece muito, porque eu sei que lá em 2016 eu poderia jogar em outros times aí, mas muita gente ali que estava comigo naquele momento, antes daquele momento ali, que poderia me indicar, que poderia, né, não fizeram. Então, assim, fiquei um pouco frustrado com tudo que aconteceu, e aí apareceu uma oportunidade de emprego e eu fui para o ramo da logística e estou até hoje. É isso. Aí foi onde eu parei de jogar futebol. Austin, você parou em 2016 e fez a base no CSA lá no Mutange? A base foi lá no CSA, né? Mas com essas questões de sair para alguns clubes, né? Eu digo sempre assim, eu tive uma base de verdade, porque eu passei, né? Tive um aprendizado muito bom no CSA, na base, com o Mendes, com o Zé Roberto, com o Carlos Marechal, com o Lino, né? Que eu citava aqui em off, aqui, a importância que essas pessoas têm para mim. E eu peguei o Vitória da Bahia, foi muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei no Vitória da Bahia, o Vitória era a segunda melhor divisão de base do Brasil, inclusive com vários títulos internacionais, né? Campeonato da Nike, na Holanda, em Berlim, Campeonato Mundial, Vitória de base ganhou muita coisa. Então, assim, eu tive uma base de verdade, né? Eu era um cara pronto, porque onde eu passei, a base funcionava muito bem. E a questão do CSA, diferente do Santos e do Vitória, era a questão da estrutura. Mas na questão de pessoas, a base do CSA foi muito importante para mim. Assim, como nessas pessoas que eu falei, Mendes, Carlinhos Marechal, Zé Roberto e o Lino principalmente. E o treinamento que você fez ali na base do CSA no Mutange, e depois ver tudo aquilo ali depedrado pela mineradora, o sentimento daquela situação? Ali a gente fica triste porque foi embora ali não só o Mutange, questão física, mas muita história, né? História minha, que comecei ali, né? Quando meu pai me levava, muitas vezes, levava meu irmão para lá. Os jogos que a gente fazia,
né, no Mutange, os jogos que a gente assistia no Mutange, né? Então, assim, não só a questão física, né, estrutural, mas a questão da história. Ali foi embora tudo. E você vê, hoje o CSA está em outro local, mas é um pouco diferente, né? Ali o Mutange foi onde tudo aconteceu. Então, infelizmente, aconteceu a questão da Braskem ali e tudo, e a gente fica triste porque o CSA do Mutange, né, como é conhecido, o azulão do Mutange, seria muito, muito, muito bom se o CSA continuasse lá e as coisas não tivessem acontecido daquela forma. Quando a gente bota para pesquisar, Washington, no Google sobre você, aparece N situações, mas uma muito comentada também foi as chuvas, né, de 2022, e tem uma matéria no Globo Esporte, inclusive, que diz que a torcida do CSA lhe ajudou. Não sei de que forma, né, se você puder falar um pouquinho, mas realmente aconteceu isso, né? Sim, aconteceu. Eu tive um grande prejuízo na minha casa, né? Prejuízo financeiro, estrutural, né? Tinha feito um investimento muito grande. E aí, um dado momento, um certo dia, eu recebi uma ligação de um vizinho e falou que a água estava invadindo lá e acabando com tudo. E eu consegui 2 dias depois, quando a água baixou, ir lá e verificar a situação assim, que as coisas realmente tinham acabado lá em casa, né? Prejuízo muito grande. Mas no mesmo dia assim que a torcida do CSA soube, os caras fizeram grupo, fizeram campanha e assim, os caras destinaram um valor muito, muito bom assim para mim, sabe? Por isso que eu falo sempre, o reconhecimento daquele gol gera essas coisas, né? Então, por isso que eu falo, todo lugar que eu ando, em outras cidades, eu sou muito reconhecido e eu tenho muita gratidão por todos aqueles que me ajudaram e que me recebem bem, né? Então, a torcida do CSA, eu digo sempre, tem muita importância na minha vida, porque não só comemorou o gol comigo, mas no momento que eu mais precisei também, me ajudou bastante. Então, é verídico isso aí que tem na matéria do Globo Esporte, né? A torcida do CSA se prontificou a me ajudar e eu digo sempre, me ajudou mais do que o próprio CSA. A torcida do CSA me ajudou mais do que o próprio CSA. É isso. O que mudou, Washington, no futebol de lá para cá? Como é que você enxerga o futebol hoje e naquele tempo, né? Se tem mais ou menos alguma diferença? Muita diferença no meu ponto de vista. Eu vou começar a falar sobre a base e vou especificar o CSA. Vou dar um exemplo bem significativo. Em 2011, eu alternava entre o profissional e a base. O Lino era o treinador do profissional, que começou a campanha em 2011. Depois ele foi demitido, foi para o Potiguar de Mossoró. E o Carlinhos Marechal era o treinador do Sub-20. E no Sub-20 do CSA, eu lembro que tinha eu, um meia-direita chamado Vitor, Stanley, atacante, Gustavo, Madison, Neto, volante, Aranha, goleiro. Eu falando alguns aqui, né? Mas jogadores negociáveis para time grande, a gente tinha mais de 10 na base do CSA. Você tem uma ideia, de 2011, a gente terminou o primeiro turno do Campeonato Alagoano Sub-20, que era junto com o profissional, né? Se o profissional jogasse contra o CRB, a base jogava contra o CRB, no mesmo local. Se o profissional jogasse contra o Asa, a base também joga contra o Asa. Inclusive a gente cansou de ir no Rei Pelé e assistir o Sub-20. Isso. No primeiro, a gente fechou o primeiro turno do Campeonato Alagoano, que era um campeonato muito difícil, o Sub-20, os times eram muito bons. A gente fechou o primeiro turno com 16 pontos na frente do segundo colocado. E eu lembro que a torcida ia pro estádio, o CSA mal profissional na época, né? Coloca o Sub-20 para jogar, coloca o Sub-20 para jogar. Mas essa galera que eu falei aqui, depois que terminou o Campeonato Sub-20, o Vitor foi negociado com o Grêmio, por isso que eu falei antes que eram jogadores totalmente negociáveis. O Náutico fez uma proposta para mim, que infelizmente o presidente da época não autorizou a minha ida para o Náutico, né? Teve uma reunião presencial. O Náutico me ofereceu apartamento, o Náutico me ofereceu um salário muito bom, só que o Náutico queria por empréstimo. E o CSA não aceitou, na pessoa do Jorge Sexto, né? Eu digo sempre que ele foi um dos caras que me ajudou também a parar de jogar futebol. Dificultou muito a minha vida. E aí a negociação não deu certo. Mas o CSA não cuidou desses talentos que eu estou falando aqui. E por que eu vou dizer a você que o futebol mudou?
respeito o trabalho que é feito na base do CSA hoje. Tem uma estrutura que a gente não tinha na época, mas eu digo e afirmo com toda certeza, não tem os jogadores de qualidade que a gente tinha antes. Não tinha. E um dos fatores, para mim, que pode até parecer algo muito superficial, é a chegada de tal forma, assim, muito grande da internet. Da internet. Sabe por quê? No nosso tempo, a gente não tinha tempo para outra coisa. Era futebol. A gente assistia jogo, a gente aprendia assistindo o jogo e a gente treinava pra caramba. Hoje em dia os meninos se dividem muito. Free Fire, Instagram, rede social em si, entendeu? E perde um pouco o foco. E isso eu generalizo não só para o CSA, não só para a base aqui em Alagoas, mas no cenário nacional. Como a gente falava aqui em off, vamos trazer o retrato do futebol brasileiro. Quantos craques nós temos no futebol brasileiro? O nosso único craque de verdade, daqui a pouco ele tá parando de jogar, porque ele não quis cuidar da carreira dele, o Neymar. Então, assim, tem alguma coisa errada. Então, o futebol mudou muito por conta disso. Nós tínhamos muitos jogadores, assim, muito bons, muito, tecnicamente, muito acima do nível, e hoje a gente não tem mais, né? Por conta da falta de comprometimento de muitos jogadores aí. O futebol hoje é muito dividido, principalmente na divisão de base. Às vezes os caras não sabem o que quer. Não sabem o que quer. Você acha que as pessoas que cuidam da carreira dos jogadores assim, eles têm uma parcela de culpa nisso daí ou não? Também, mas eu digo sempre que a maior parcela de culpa é do atleta. Porque eu decido, né? Eu decido o que eu quero, né? Eu decido. Se eu quero ser um cara focado, se eu quero ir até o final, se eu quero me cuidar, eu decido. Mas só que também as pessoas que cuidam da carreira do atleta falham quando abrem muito a mão, né? Por isso que em alguns casos tem alguns pais que tomam conta da carreira dos filhos porque sabem que a realidade de empresário é difícil, né? Alguns empresários não vão cuidar da carreira do atleta como o pai cuida de verdade. Por isso que muitos pais hoje acompanham para ver se o filho ele consegue ter um êxito maior na carreira de futebol, na carreira de jogador de futebol. Mas num todo, assim, respondendo a pergunta, nosso futebol caiu muito nível porque a garotada hoje se divide muito entre futebol e outras coisas. E eu costumo dizer que essa geração, ela não assiste jogo, ela assiste os melhores lances. E a gente não aprende com os melhores lances, só aprende assistindo futebol. Hoje tu atua na música, né? E logística, como você citou, o homem tem 2 empregos, pra você ter ideia. E o ramo do futebol, a bola, você tem algum contato hoje profissional com bola ou nada mais? Não, contato zero. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho até preguiça de sair pra jogar bola aos finais de semana, né? A galera chama muito, inclusive domingo agora eu quis ir jogar, né? Eu tava querendo mesmo, domingo agora eu tava querendo, lá em Messias. E aí acabei machucando o músculo da coxa, né? Não, pelo fato de não estar mais atuando, de não ter uma vida regular, condicionamento físico. Mas se você me perguntar hoje assim, tem vontade? Não tenho vontade, sabe? Futebol é uma coisa que eu gosto de assistir, gosto de comentar. Inclusive tem o meu irmão Danilo, que foi jogador também, profissional. E a gente conversa diariamente sobre futebol, sobre a realidade, né? Sobre os destaques que a gente vê hoje aí. Mas questão de futebol, eu não sinto falta. E não tenho vontade assim nem de jogar pelada. Às vezes vou, mas não é algo que me enche os olhos mais. Mas quando vai assim, a turma diz, ó, aqui é o Washington do CSA, tem nome ainda, né? Sim. O pessoal te paga alguma coisa ou vai só pela... Não, em alguns casos, assim, como eu falei, há alguns anos atrás, né? Eu disputava algumas competições, Serra Grande, que é um campeonato muito disputado, e lá o pessoal, né, paga e tudo. Campeonato Matriz, o pessoal investe muito, paga, mas de uns anos pra cá, eu não tenho pego mais essa responsabilidade porque eu sei que o futebol ele exige muito. Eu digo sempre que até na pelada, Raí, hoje, para você jogar amador, futebol de pelada, você precisa estar bem condicionado, senão você passa vergonha. E é como você falou, Luiz, quando a gente chega, eu cheguei domingo agora no campo lá, em Messias, acima do peso, né?
um condicionamento físico lá embaixo, mas todo mundo que estava na beira do campo é o Washington do CSA. É o Washington que jogou no Santos, é o Washington que jogou na base do Vitória. Então a galera não quer saber se você tá bem, se você tá mal condicionado, os caras querem que você jogue. Mas a realidade é outra, hoje não dá pra ser como antes. Ô, Washington, deixa um recado aí pra galera que, né, passa pela base aí, pra pivetada aí que tá começando. Aproveita e deixa um abraço aí também pra torcida do CSA, né, que você tem um certo carinho. Então, conselho, né, eu vou pegar o gancho da minha fala anterior. Hoje tá bem mais fácil, muito mais fácil. Questão da visibilidade que a rede social dá, né, ao jogador, ao atleta, tá muito mais fácil pela estrutura, como eu falei também anteriormente. Você vê que a estrutura do CSA é totalmente outra. Na minha época a gente não tinha nem bola para treinar direito. A estrutura era escassa, né, a refeição era escassa e hoje em dia os meninos têm tudo. Então qual é o conselho que eu dou? Foco, se é isso mesmo que quer, né? Foco no objetivo. E outra coisa que é muito importante, a força de vontade, Raí, Luiz, supera a qualidade técnica. Hoje o futebol, no meu ponto de vista, infelizmente, tá? Não é felizmente, é infelizmente. O futebol hoje, ele quer um cara esforçado, que corra, que ajude, do que um cara craque. Porque muitas vezes o craque relaxa, o craque não quer correr, o craque não dá aquilo que o time, né, que o time pede dentro do campo. Então, assim, hoje a gente vai ver como a gente tá vendo. Vai ter muitos caras que é esforçado, que não é bom tecnicamente, mas vai chegar na frente. Então, o conselho é esse. Foco, dedicação, que hoje tá mais fácil ser jogador de futebol. Hoje tá mais fácil. Poxa, eu queria demais, cara, agradecer a sua presença aqui, abrilhantou a nossa tarde, né, a gente pôde bater um papo, é um prazer, de verdade, receber você aqui, dizer que eu tô muito feliz, a gente tentou várias vezes, né, e não tava dando certo, hoje deu certo, é uma forma aqui, a gente, em nome do Papo de Bola, agradecer a sua presença aqui, volto mais vezes, né, você já comenta futebol, fazer um pré-jogo com a gente, né, Luiz, quando a gente tiver um jogo do CSA aí, né, falar do nosso futebol, do futebol do CSA, né? Que o Washington, na verdade, ele parou de jogar aí, assim, mas eu acho que ainda tá caldo, viu? Ainda tá caldo aí. Cara, eu quero, assim, agradecer, né? De verdade, eu que agradeço. Eu e você sabemos, assim, o quanto esse momento era para acontecer, né? Eu sou fã do seu trabalho, né? Do trabalho do Luiz aí, você vem fazendo um trabalho especial, espetacular. Eu tenho acompanhado algumas coisas sempre que eu posso. E você falou para dar um recado para a torcida do CSA anteriormente, e o recado que eu tenho assim é questão de gratidão, agradecer mesmo, porque quando eu abri a minha boca assim para falar sobre a torcida do CSA, vocês podem ter certeza que é do fundo do coração. O que a torcida do CSA representa para mim, o que esses caras até hoje, quando me encontram, fazem comigo, a festa, a alegria que eles têm comigo, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. E que a torcida do CSA saiba de um fato bem inusitado que aconteceu na minha carreira, quando eu comecei a jogar. Teve um período, quando eu retornei do Santos, o pai do Pepe, zagueiro, que jogava no Real Madrid, o seu Anael, aqui do Benedito Bentes, ele me ligou, falou, eu assumi a base do CRB e eu quero você lá. E eu fui. Entrei na sala do presidente, na época o presidente Serafim, e o seu Anael estava lá com ele, e aí eles me apresentaram lá para toda a diretoria, e eu entrei no vestiário do CRB, vesti o uniforme, fui pro campo, e aí fiz um treino regenerativo, né? Corri em volta do campo e tal. E aí quando acabou o treino, eu entrei no vestiário, olhei assim para mim, falei, não dá. Tirei o uniforme e nunca mais apareci lá. Liguei pro seu Anael, agradeci pela oportunidade, mas não dava para vestir vermelho. Não dava. E eu lembro que na mesma semana eu tava de volta no CSA. E aí, assim, a minha história com o CSA é muito disso, sabe? As pessoas dizem que jogou comigo. O Washington não só jogou, ele vestiu e viveu o CSA. Porque de verdade, assim, todos os títulos que eu ganhei na base, todos os jogos que eu fiz pelo CSA, foi de coração.
Então é isso aí, galera. Uma história dessa com certeza vale um like, né, Luiz? Se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho de notificações. A gente vai estar trazendo o Emerson Júnior. A gente fez um primeiro contato aí, ele aparentemente deu um ok. É um prazer receber você aqui também, Emerson, beleza? Galera, e é isso, beleza? Por hoje é só. Se quiser ser membro, rapidinho, se quiser ser membro do canal, você pode sentar aqui com a gente, bater um papo, ó, Luiz, coisa boa. Isso né? aí. Seja membro do canal. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto. Valeu.